Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Andrade, eu sou hipnoterapeuta com especialização em hipnose clínica e no tratamento de dores crônicas. Semana passada nós gravamos um vídeo, quem não viu, vai lá no meu feed, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, tá? Para vocês acompanharem. E como lidar com ansiedade em tempos dessa pandemia, né, do coronavírus que está se alastrando em nosso planeta. Essa semana muitas dúvidas surgiram e eu vou tentar explicar aqui um pouco para vocês, tá certo? Para poder o vídeo também não ficar tão longo, não ficar cansativo. De como a hipnose pode ajudar na depressão. É um tema bastante importante, tá? Então assim, conto com vocês para assistir esse vídeo também, que será de suma importância, tá bom? Vamos lá? Oi gente, dando continuidade ao nosso tema, que hoje é a questão da depressão, tá? Como a hipnose, como a hipnoterapia pode ajudar na questão da depressão, tá? Como muitas pessoas já sabem, a hipnoterapia nada mais é do que uma modalidade terapêutica e também regulamentada por alguns conselhos federais, que são medicina, odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia também, tá certo? Então assim, pode até não parecer, mas ela é uma técnica muito simples, que leva o paciente, que leva a pessoa ao estado de relaxamento super tranquilo, tá? Ainda existem muitas dúvidas sobre a questão da hipnose, da hipnoterapia, como ela pode ajudar na questão do tratamento de algumas doenças, tipo depressão, ansiedade, fobias, medos, síndromes e até nas dores crônicas. Então, como a hipnoterapia, ela pode ajudar no tratamento da depressão. Então, nada mais justo do que falarmos um pouquinho sobre a questão da depressão. Trata-se de uma doença que vem acompanhada de diversos sentimentos, sensações e emoções. Vinícius, como é isso? Dê exemplos, vamos lá. Tristeza, autoestima, impotência. Em casos mais graves, o paciente ele pode delirar, ele pode ter alucinações, pode até ter pensamentos suicidas, tá certo? A depressão ela pode ocorrer devido a alterações neuroquímicas em nosso cérebro. Então assim, o nosso paciente sozinho, ele não consegue reverter esse quadro, tá certo? Precisa sim de uma ajuda de um profissional, de um hipnoterapeuta. Em casos de pacientes que utilizam medicamentos, que muitos dos meus pacientes utilizam medicamentos. Então, o meu protocolo, eu, Vinícius, eu peço que 24 horas antes da sessão, ele suspenda os medicamentos, mas leve para a sessão, tá certo? O paciente leva os medicamentos para a sessão. Muitos utilizam o remédio até para dormir. Eu peço que não tome, tá? Peço que leve para a sessão para poder a gente estudar melhor o caso. É possível sim descobrir as causas da depressão e agir diretamente no problema, tá certo? Então quero deixar o meu abraço, quero deixar aqui meu Instagram aqui embaixo, tá? Para vocês tirarem dúvidas ou vocês perguntarem, tá bom? Então assim, até o próximo vídeo. Até logo!